Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Jó, capítulo 14 e o versículo 9. Jó, capítulo 14 e o versículo 9, amém? Quem tem a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite, meus irmãos, é que eu e você, meus irmãos, vamos dar fruto, meus irmãos. É que eu e você, meus irmãos, vamos brotar, meus irmãos. Porque tem pessoas, meus irmãos, que cortam a minha e tua árvore, meus irmãos, achando que a gente vai morrer, meus irmãos. Achando que você não vai gerar, achando que você não vai dar fruto, meus irmãos. Mas quem tem raiz, meus irmãos, não morre não, meus irmãos. Podem até ter cortado a minha e tua árvore, meus irmãos, achando que você ia morrer, mas se enganaram, meus irmãos. Porque quem tem raiz não morre não, meus irmãos. Quem tem raiz tem que dar fruto, meus irmãos. Quem tem raiz tem que gerar, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque Deus é na minha na tua vida, meus irmãos. Porque tem pessoas que fazem tanta maldade com a gente, meus irmãos, que acham que vocês vão morrer, meus irmãos. Mas se enganaram, meus irmãos. Porque quem tem raiz não morre não, meus irmãos. Quem tem raiz suporta tudo, meus irmãos. Porque o vento vem, né? Balança para lá e para cá, né? Derruba a nossa árvore, né? Muitos cortam a nossa árvore achando que a gente vai morrer. Mas não, e você não vai morrer não, meus irmãos. Porque você tem que gerar, meus irmãos. E você tem que dar fruto, meus irmãos. Porque você temos raiz, meus irmãos. E quem tem raiz não morre não, meus irmãos. Quem tem raiz tem que gerar, tem que dar fruto, meus irmãos. Porque a árvore pode ter sido cortada, meus irmãos. Mas a minha e tua raiz estava firmada na rocha, meus irmãos. E quando você estamos firmados na rocha, meus irmãos, a gente não morre não, meus irmãos. A gente tem que gerar, tem que dar fruto, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus é na minha na tua vida, meus irmãos. E você tem que dar fruto, meus irmãos. Porque Deus chamou você para gerar, para dar fruto, meus irmãos. E aqueles, meus irmãos, que cortou a minha tua árvore, meus irmãos, achando que você ia morrer, meus irmãos, vão ter que ver você gerando, meus irmãos. Vão ter que ver você dando fruto, meus irmãos. Vão ter que ver que Deus é na minha na tua vida, meus irmãos. Porque quando você tem promessa, meus irmãos, a gente não morre antes da promessa se cumprir, não, meus irmãos. E todos aqueles, meus irmãos, que nos apredejaram, que cortaram a minha tua árvore, meus irmãos, vão ter que ver você gerando, vão ter que ver você dando fruto, meus irmãos. Porque Deus chamou você para gerar, para dar fruto, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco, a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e tenham uma ótima noite.